hoje aqui com a Glock G19X. Esse X que a Glock colocou no modelo G19 significa crossover, ou seja, são dois modelos em um, é a junção de dois modelos. Todos os equipamentos Glock, eles vêm aqui num case padrão Glock, muito bonito, com alças de abertura aqui bem eficientes, né? E dentro do case a gente sempre encontra uma escova de limpeza, os manuais, todos acomodados aqui com espuma casca de ovo. Geralmente, falando de geração 5, são 3 carregadores, backstraps e um auxiliar de municiamento, né? Que é esse auxiliarzinho para você colocar a munição no carregador. Vou fazer um check de segurança aqui. A arma, como vocês podem ver aqui, ela está vazia, não está municiada, então a arma está segura, né? E eu lhes apresento aqui a Glock G19 geração X. Esse equipamento, atendendo o padrão do geração X, ele vem com um zingrinado característico aqui, proporcionando uma empunhadura muito aderente para o conjunto, né? Ele vem com uma tecla liberadora do carregador um pouco mais proeminente que a tecla liberadora do carregador das gerações anteriores. Então é bem cômodo, quando você tem um carregador inserido, é bem cômodo para você liberar esse carregador a partir dessa tecla. Lembrando que essa plataforma é uma plataforma ambidestra, ou seja, se você é canhoto, você pode reverter esse botão liberador e você faz a operação totalmente com a sua mão forte aqui, né? Eu tenho um guarda-mato nesse equipamento, que é um guarda-mato também confeccionado em polímero. Existe um espaço entre o início do guarda-mato e a tecla do gatilho, inclusive a tecla de segurança do gatilho, que é essa pequenininha aqui ao lado, né? Onde o operador pode utilizar esse dispositivo, essa ferramenta, usando luvas, né? Luvas táticas aqui. Um trilho Picatinny, compatível com o tamanho da arma. Então existem lanternas que são encaixadas, que são colocadas, existem lanternas que são feitas exclusivamente para esse equipamento, mas existem muitas lanternas genéricas também no mercado. Esse acabamento é um acabamento desert, né? Deserto, é um acabamento, alguns fabricantes chamam ele de areia, flat dark earth, né? É um acabamento muito bonito, né? Essa arma chama muita atenção. Algumas equipes policiais aqui do Brasil, tanto Polícia Federal quanto Polícia Rodoviária Federal, utilizam esse equipamento. Como é um equipamento voltado para as forças de segurança, ele tem um fiel. Então aqui, na base da empunhadura, você tem um fiel, né? O policial, o agente de segurança, ele pode conectar o seu cabo aqui e, eventualmente, num acidente, num tombo, numa disputa, a arma não fica livre, ela não se afasta muito do corpo, ou o agressor, no caso de combate, vai ter um pouco de dificuldade de extraviar esse equipamento. Ele vem com miras de trítio, né? Então essas miras aqui são miras noturnas. Eu não sei se a gente consegue pegar isso na câmera, mas são miras luminosas. O trítio é um material radioativo, né? Que não faz mal, é inerte ao ser humano, mas ele vai emitir luz por décadas, aproximadamente 20 anos. Em alguns casos até mais, 25, 30 anos. Toda vez que você precisar empregar essa ferramenta, esse equipamento com baixa luminosidade, é só sacar e fazer a visada. Essas miras vão estar prontas para uso. São miras de metal, tá? Falando um pouco aqui do cano. O cano das Glocks geração 5, eles têm uma tecnologia de refilamento interno chamada Marksman Barrel, ou seja, é uma tecnologia patenteada pela Glock, é um refilamento poligonal. Segundo o fabricante, isso acaba culminando em maior precisão entre disparos. O que eu posso dizer do equipamento?
após a utilização de treino que eu fiz dele nas últimas semanas, é que uma Glock geração 5 com cano de 4 polegadas, ela é tão ou mais precisa do que uma Glock geração antiga com cano maior, cano de 4,25, 4,5 polegadas, tá? Essa arma, no início do vídeo, eu comentei que ela era um modelo crossover, né? Ou seja, a mistura de duas armas. Então aqui eu tenho cano e ferrolho do modelo G19. Então o cano e o ferrolho é do mesmo tamanho e simetria da Glock G19, porém a empunhadura ela é mais comprida. Ela é a empunhadura da G17. Veja, a minha mão não é uma mão pequena, né? E eu consigo fazer a empunhadura tranquilamente aqui nessa arma, inclusive sobrando alguns milímetros aqui da empunhadura do ponto final da empunhadura. Inserindo um carregador, você vê que você tem uma distância entre dedos bem interessante aqui, da base até o cume. Mesmo com o carregador de 17 disparos, que é o carregador padrão desse equipamento, eu tenho uma empunhadura realmente muito eficiente aqui, né? Falando um pouco mais dos carregadores, eu tenho dois tipos de carregadores. Eu tenho o carregador de 17 disparos e eu tenho o carregador de 19 disparos, 2 disparos a mais. Segundo pesquisas e estatística das polícias norte-americanas, inclusive do FBI, um atirador treinado ele vai acertar em torno de 20% dos disparos numa situação de crise, quando você tem adrenalina em jogo, quando você tem dificuldade de concentração, entendimento, estresse relacionado à privação de sono. Ou seja, um policial americano bem treinado vai acertar 20% dos disparos numa troca de tiros com fator estresse inserido. Pois bem, aonde eu quero chegar com isso? Quanto mais disparos você tiver num carregador, melhor. A regra é essa.